hoje nós vamos falar sobre a história do direito comparado. Direito comparado, que é uma matéria assim formulada, cientificamente, bastante recente, apesar da gente conhecer essa atividade de comparação desde sempre, desde o início da humanidade, conforme a gente tem relatado nas nossas fontes. E também é interessante aqui que o direito comparado tem muito a ver com a história do direito. Então aqui a gente pode fazer essa também utilização da história do direito como auxílio, como um ramo paralelo ao direito comparado, mas que tangencia aqui a sua atuação. Bom, a gente tem exemplos, um exemplo muito claro na história do direito da antiguidade, que é a atividade de comparação, de direito comparado propriamente dito, realizado pelos romanos na feitura da Lei das 12 Tábuas. Quando os romanos, por volta de 450 a.C., fizeram a Lei das 12 Tábuas num contexto de conflito entre patrícios e plebeus, em que os plebeus reivindicavam leis escritas, foi nomeada uma magistratura específica chamada decemvirato, 10 homens, decemvirato, decemviri, que parte deles foram enviados para a Grécia a fim de conhecer melhor especialmente o direito ático, ou seja, o direito de Atenas, as leis de Solon, não apenas, mas especialmente as leis de Solon, também as leis de Drácon e outros direitos gregos ali, mas especialmente as leis de Solon, que tiveram uma enorme influência para se fazer a Lei das 12 Tábuas. A gente conhece isso de fontes, de comentários às leis das 12 Tábuas, como os escritos de Gaio, que vão nos dizer que aquela determinação veio das leis de Solon. Ou seja, quando os romanos fizeram a Lei das 12 Tábuas, eles utilizaram o que a gente chama hoje de direito comparado, para poder ter uma legislação nacional de melhor qualidade, que a gente disse na aula anterior, que é uma das utilidades do direito comparado. Então vejam que essa atividade já existe desde sempre. Porém, ela vai ganhar impulso e ser então tratada cientificamente a partir do século XIX. O século XIX, que é o século das grandes codificações, tem no início o Código Civil francês, em 1804, o Code Civil, e no final do século XIX, o Código Civil alemão, o BGB, promulgado em 1896, entrando em vigor em 1900. A gente tem no início do século XIX, no final do século XIX, esses dois grandes marcos, essas grandes codificações. E na feitura dessas grandes codificações foi utilizada, bastante utilizada, a ideia de legislação comparada. Aqui um parênteses nessa história do direito comparado, a gente tem uma figura, um jurista brasileiro chamado Clovis Bevilacqua, o nosso primeiro grande legislador, o pai do Código Civil de 1916, que já no final do século XIX dava aulas sobre legislação comparada na Escola de Direito do Recife. Então, Bevilacqua foi um pioneiro do direito comparado, se a gente quiser, mesmo que nesse aspecto de legislação comparada, e também com obras disponíveis até hoje. Feito esse parênteses, voltando ainda ao século XIX, ao início do século XIX, a gente tem uma importante aqui, dito de Feuerbach, Anton Feuerbach, que nos disse o seguinte, que era necessário olhar em povos estranhos, fremde Völker, outros povos, nos seus costumes e leis, Sitten e Gesetze, e olhar, pesquisar com atenção para dar uma nova luz, trazer para novas luzes para os costumes e os direitos internos, os direitos nacionais. Então vejam aqui que a gente já tem em Feuerbach essa ideia que é o cerne do direito comparado, a definição do direito comparado, que é essa necessidade de se olhar, de se pesquisar nos costumes e nas leis de outros povos. Um outro marco histórico aqui importante é a fundação da Revista de Direito Comparado, de Ciência do Direito Comparado, feita em 1878 na Alemanha. A Alemanha está muito ligada aqui com a formação do direito comparado, como matéria.
Não importa que essa discussão de se é um método, se é uma ciência, né, um ramo da ciência, aqui, né, a gente tem os alemães como pioneiros do direito comparado. Né? Em 1900 foi realizado o primeiro Congresso Mundial de Direito Comparado, realizado em Paris, que também, né, contribuiu para sedimentar nessa fase inicial do direito comparado. E em 1916 é fundado o primeiro Instituto de Direito Comparado. O Instituto de Direito Comparado na Universidade de Munique, instituto que existe até hoje, foi o primeiro instituto no mundo de direito comparado. A gente já existiam professores de direito comparado, mas como instituto, o primeiro deles é em Munique, que tem destaque até hoje, sendo que o fundador desse instituto foi o professor de direito romano Ernest Rabel, um grande romanista, que é tido como o fundador do direito comparado contemporâneo. Então, Ernest Rabel, um romanista de grande importância, é considerado o fundador do direito comparado, tem várias homenagens feitas a ele, sendo que Rabel tem uma enorme importância aqui, até hoje, para o direito comparado, até hoje para o direito privado. As regras atuais sobre a compra e venda da União Europeia são baseadas nos estudos de Rabel. Rabel foi um grande pesquisador no direito romano e, especialmente, um dos seus temas de pesquisa era o contrato de compra e venda. Com isso, os seus estudos foram fundamentais aqui, tendo como base o direito romano como raiz desses sistemas jurídicos, desse direito europeu, tanto do que a gente chama de sistema romanístico como de sistema germânico. O direito romano claramente é a base desses sistemas atuais, dessas legislações atuais, e aqui Rabel foi fundamental no tratamento dessa matéria e, com isso, utilizado na União Europeia até hoje, ajudou a criação do tratamento dessa disciplina na União Europeia. Em 1919, como todos nós sabemos, nós temos o Tratado de Versalhes como resultado do final da Primeira Guerra Mundial, e o próprio Tratado de Versalhes mostra a necessidade do direito comparado. Nas determinações sobre o direito de propriedade, por exemplo, o direito de propriedade dos alemães derrotados na Primeira Guerra Mundial, aqui era tratado de uma forma. Era preciso que seja feito esse tratamento desse direito de propriedade dos alemães, daqueles que se naturalizaram em outros países, por exemplo. Tudo isso foi objeto de direito comparado. Precisava se utilizar o direito comparado para conseguir aqui chegar ao melhor tratamento. E um outro marco aqui da história do direito comparado é a fundação em 1926 do Kaiser Wilhelm Institute em Berlim, de direito comparado, então fundado aqui no período do entre-guerras, depois sofreu diversos problemas no período do nazismo, foi desativado e se transformou no que hoje é o Max Planck Instituto de Direito Comparado, sediado na cidade de Hamburgo. Com isso a gente tem esse fecho desses marcos iniciais da história do direito comparado, que, repito, continua sendo uma matéria ainda recente no estudo do direito, mas extremamente importante, e aqui a gente tem essa fundação, essa formação do direito comparado do século XIX até o início do século XX.